para mim, simboliza o verdadeiro artista da ambiência urbanística da cidade do Rio de Janeiro. Ponto. A pedra portuguesa, ela tem uma certa ciência de ser assentada. O mestre calceteiro, ele usa cada uma das peças e acaba dando um travamento a isso tudo, e por isso que é tão bem feita. A calçada portuguesa no Rio de Janeiro é a imagem do Rio de Janeiro e do Brasil. Portanto, qualquer pessoa que venha de fora e que chegue aqui ao Rio de Janeiro, a primeira coisa que se depara é com esta fantástica obra de arte pública, que é a calçada aí na orla, com o desenho do Burle Marx, aquelas ondas. A gente se sente um pouco em casa, né? A gente começa a andar e eu acho que na nossa relação com Portugal, quem tem a chance de conhecer Lisboa e Portugal, eu acho que a gente se saca muito da nossa história, né? Fica-te mesmo a matar esse teu ar de fatalismo. A calçada aparece pela primeira vez na parada do Batalhão de Caçadores 5, por iniciativa do então Governador de Armas do Castelo de São Jorge. Portanto, esta calçada terá sido iniciada em 1842. O Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX teve um boom populacional muito grande, a população dobra de fato, então começou a se pensar, né, nada muito sistemático, não existia o urbanismo como a gente conhece hoje, mas começou a ficar claro e a se pensar que o Rio de Janeiro precisava de uma remodelação urbana. Esse calçadão é quase tão antigo quanto Copacabana. Ele é de fato tão antigo quanto a Avenida Atlântica, que é inaugurada em 1906 por obra do então prefeito Pereira Passos, que constrói a Avenida Atlântica, um movimento muito claro de ocupação do que a gente conhece hoje como Zona Sul da cidade. Em 1906, a reforma do Pereira Passos da cidade do Rio de Janeiro foi uma reforma que pretendeu dar uma certa confiança para a cidade no cenário internacional. Ela investe no simbólico para tentar transmitir para as nações do mundo inteiro que o Brasil tinha se higienizado, vamos dizer assim. E é usado maciçamente a pedra portuguesa nesse momento também. São importados os mestres calceteiros de Portugal. E essa tradição, que é uma tradição portuguesa, vamos dizer assim, preenche as calçadas cariocas, né? Já com um ar assim um pouco Belle Époque, né? O Rio de Janeiro quer se livrar de um certo ar colonial e assumir um ar meio Paris nos trópicos, né? Não sei se existe alguma obra de arte maior no mundo do que o calçadão de Copacabana. A capacidade que o Burle Marx teve, porque você pega e fragmenta o trabalho dele, você consegue criar, eu não sei, eu acho que indefinidamente em cima do trabalho que ele fez, né? E nesse ponto, quer dizer, as pedras elas estão numa vanguarda, né? Porque a gente vive no mundo digital. O mundo digital, as imagens no mundo digital são compostas de pequenos pixels, né? Então, você pensar que as pedras são compostas também de pequenas, né? Um grande desenho é composto de pequenos, assim, né? Isso é uma coisa, ou seja, é passível de você fazer reflexões infinitas em cima dessa questão. Uma coisa que me impressionou bastante foi a coragem do Burle Marx, né, ter aceito esse trabalho, que o prazo era muito curto. Então a gente foi contactado, acho que no fim de 1969, e para ser inaugurado em início do ano seguinte, 1970. São 4,5 km aproximadamente de trabalho. Então era um desafio. Mas Roberto aceitou fazer. Fazia um primeiro traçado como esse aqui, ele fazia um traçado, e depois ele colocava um outro papel, ele colocava assim, virava, e aí tratava-se já com pincel, criando artisticamente, como se fosse uma pintura. Quando eu fiz a escultura, eu acho que até talvez
A primeira ideia que eu tenha tido tenha sido usar essa pele da cidade, com a pele simbólica, digamos assim, da cidade. E foi, a escolha da pedra portuguesa foi absolutamente natural. É interessante nós fazermos criações com aquilo que nos rodeia, e nada nos rodeia mais do que a calçada. Está literalmente debaixo de nós, não é? É algo para o qual nós olhamos todos os dias. Achei que era muito interessante voltar a pegar um pouco nisso numa vertente mais artística e transpô-lo em termos gráficos e em termos de inspiração para uma coleção de moda. Nós somos uma proposta de ocupação dos espaços públicos pelos artistas de rua que trabalham por toda essa cidade. As calçadas são os caminhos por onde você pode exercer o seu direito de ir e vir. E é também não só um lugar de passagem, não se pode entender as calçadas e as ruas como só um lugar de passagem, mas é um lugar também de acontecimento político, real, verdadeiro. Eu trabalho nas ruas há 35 anos, então não há como você não se dar conta da importância política do espaço público. De alguma maneira, a calçada representa esses dois lados. Por um lado, é o lugar democrático, onde todo o mundo anda, pobre, rico, classe média. Por outro lado, quem manda pôr a calçada é o poder. E, portanto, a calçada tem a dimensão e tem o desenho que o poder manda colocar. E, portanto, a calçada tem essa dupla leitura. Pode ser aquilo que sobre o qual a democracia se exerce, não é? As pessoas andando em cima da calçada. Por outro lado, é aquilo que o poder te reserva para andar na cidade.